Olá! Muito feliz de estar aqui mais nesse episódio com você para a gente conversar um pouquinho de como funcionam aí os bastidores de uma facilitadora de oficinas criativas de arte ou de grupos de arte, como você preferir chamar. Eu estou aqui nesse episódio já trazendo o aquecimento para as inscrições abertas dos cursos de capacitação profissional e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do meu trabalho como facilitadora de oficinas criativas. E eu vou conversar contigo sobre essa mudança de visão na hora de planejar uma atividade de artes e como ela faz toda a diferença, mudar a visão do resultado final para o processo de criar. Fica comigo que você vai entender o que eu estou falando daqui a pouquinho nesse episódio. Como eu falei, as inscrições estarão abertas para os cursos de capacitação profissional do Ateliê. E a capacitação profissional do Ateliê, ela tem o foco em desenvolver, trazer ferramentas, compartilhar conhecimento dos bastidores do meu trabalho para quem deseja também ter esse olhar mais apurado em facilitar oficinas criativas de arte. E o foco aqui do meu trabalho é esse, permitir, facilitar essa expressão artística nos participantes que aceitam o convite de participar das minhas oficinas e desde 2017 eu fui quase que convocada, fui chamada por quem me seguia na época a compartilhar como é que eu faço, qual é o seu jeitinho, Paty, de planejar, implementar suas oficinas, implementar suas vivências artísticas. Como é que você faz, hein? Essa era a grande pergunta e foi daí que surgiram os cursos de capacitação profissional. O curso 1 de como montar uma oficina criativa, que traz a estrutura, a base para quem quer montar uma oficina criativa ou grupo de artes. E o curso 2, que são as técnicas e práticas artísticas de uma oficina. O curso 1 traz a estrutura, como é que funciona tudo, quais são os elementos que a gente tem que pensar, como é que é o planejamento, como é que são desenvolvidos os encontros. E o curso 2, ele dá o recheio. Nesse curso 2, a gente vai falar sobre a expressão artística, sobre as atividades de artes visuais, como é que a gente olha para o desenho, para a pintura, para a escultura, para a modelagem, como é que a gente olha para as ferramentas adicionais, para os materiais naturais, como a gente enriquece esse grupo que a gente quer formar, que a gente quer facilitar com as atividades artísticas. Então, são cursos complementares, mas que podem ser feitos separadamente. E as inscrições abrem agora, dia 11 de março, estou gravando aqui esse episódio no dia 6, então dia 11 de março, as inscrições para quem quiser participar dos cursos, ser minha aluna, receber aí a minha ajuda mais juntinho nos cursos, pode vir que as inscrições estarão abertas nesta data e aqui eu vou fazendo esse aquecimento para quem quiser conhecer, entender um pouquinho mais como é que funciona o meu trabalho, como é a minha visão. E eu separei para esse episódio falar um pouco mais profundamente do que eu compartilhei nas redes sociais sobre a mudança de foco. Mudar o foco, mudar a visão na hora que a gente está planejando em uma atividade artística para colocar nesse grupo, nessa oficina de artes. E aqui eu vou fazer essa parte porque você que está me escutando, você que tem desejo, que tem vontade, que quer facilitar ou que já facilita grupos, que quer entrar nesse processo, seja na área de atuação que você esteja, seja uma área mais terapêutica, seja uma área mais educacional, seja uma
área artística, que é aqui como desenvolvo o meu trabalho, você vai estar aí recheando e compondo o que eu vou colocar aqui com a sua realidade. Porque esse que é o grande conhecimento, né? Quando a gente pode ter essa sabedoria de compreender que tudo se complementa, nada se exclui. Então aqui eu honro a minha trajetória até aqui e honro a sua trajetória, o seu legado, a sua base, a sua bagagem até aqui. E nesse papo a gente vai se complementar. Eu espero depois receber seus comentários, seja você me enviando pelo WhatsApp, seja você, como eu já recebi de queridas ouvintes, né, aqui do podcast, seja você me chamando lá nas redes sociais, como você quiser, troca figurinha comigo, troca comentário comigo, eu vou ter o maior prazer em te recepcionar, em a gente trocar, saber como é que tá aí também para você chegando esse conteúdo, o que eu compartilho aqui. Como eu falei, uma grande mudança de chave, eu acho que assim, é o ponto inicial, quando eu planejo, falo e desenvolvo o meu trabalho, é essa mudança de olhar. Sabendo que eu não estou ali preocupada com o resultado final. Eu estou ali atenta a enriquecer o processo de criar. Meu objetivo maior é facilitar o processo de criar, a experimentação da arte pelos participantes que chegam nas minhas oficinas, nos meus grupos de arte. E você pode achar até que pode ser uma coisa simples, ou, peraí, o que é isso? Nem ouvi falar, não sei o que está passando aí por você. Mas aqui reservei essa nossa conversa para entrar um pouquinho mais profundo nisso. E, obviamente, dentro do curso, é essa metodologia que eu desenvolvo na hora da gente fazer, pensar e estruturar uma oficina, um grupo de artes, para que você possa compreender mais na realidade do que eu estou aqui falando, né? Na prática, do que eu estou falando na prática. Quando a gente entra em contato com a arte, seja na nossa escola, um curso técnico, um curso até de artesanato, a gente tem aí uma memória de conversa com a arte muito focada a resultado. São raras, né, as exceções, são raros os nossos contatos em que não visem um resultado final. Ou é uma apresentação da escola, ou a gente vai receber a nota por aquele trabalho, ou eu estou fazendo para aprender uma técnica, então eu preciso de apurar, né, o meu processo para que aquele resultado que a professora ou o professor explicou, né, aquele que está ali passando a técnica para mim, eu consiga aquele resultado determinado. Então, esse contato com a arte, ele para a gente chega muito focado no resultado final. Pela forma como se educa a arte, pela forma como a gente consome a arte. Porque até nas mídias sociais, né, até agora, nessa nova forma de comunicar, nessa última década, a gente também consome o resultado final. Pouco se vê sobre o processo. Até porque a jornada do processo, ela é muito individual. Ela é vivenciada, ela não pode ser assistida. Então, quando a gente presencia um artista, uma artista fazendo o seu processo, às vezes naquela rotação mais rápida, né, cheio de cortes, porque uma tela que demora umas 2, 3 horas ou vários dias para ser pintada, não é reproduzida ali, né, não está ali colocando para a gente tudo que
acontece, reproduz, a gente não tem como perceber e sentir o que é esse processo. A gente não manuseou a tinta, a gente não escolheu o pincel, a gente não teve a interferência do ambiente ao nosso redor. Então, hoje em dia a gente consome arte nas redes sociais como olhando para o resultado final. O que fica bonitinho na foto, o que fica bonito e composto, o que dá vontade da pessoa consumir, assistir mais, assistir mais, assistir mais. E a gente sai, a gente retira. É quase que realmente um aborto, quase como se o processo ele não estivesse ali. Então, na nossa memória, a arte ela é consumida pelo resultado final. Pouco se fala do processo. E na hora em que a gente está planejando uma atividade de arte para uma oficina, aqui a gente tem que inverter essa equação. É o processo de criar que importa e não o resultado final. Não é para que os participantes saiam lá com telas igual Monet. Não é para que os participantes fiquem ali com um resultado da sua obra, né, como se fossem para pendurar num museu. É para que os participantes ali, naquele momento, vivenciem aquela experiência de manusear os materiais de arte. Aqui vai um exemplo que esses dias eu coloquei em prática lá no grupo. Todas as sextas-feiras eu tenho um grupo online de arte criativa. E nesse mês de março a gente está com a temática de conquistando a vitalidade, né? Eu coloquei esse tema lá, conquistando a vitalidade. E nessa temática, eu resolvi desenvolver com o grupo o desenho contemporâneo. A partir disso, eu busco enriquecer os encontros para que todos os participantes possam ter uma experienciar o desenho sem se condicionar ao resultado final. Então, eu trago técnicas e práticas de desenho que rompam com aquela noção que a gente tinha classicista ou super ultra realista, para que cada uma das participantes possa ali se reconectar com o movimento original do desenho, que é de fazer marcas no papel. E assim conquistar realmente, fazer esse link, né? Conquistar essa vitalidade interna, esse movimento interno de ir para a superfície ali, para aquele apoio, seja o papel, seja outro suporte que eu vá utilizar durante esse mês, com a sua marca. E não seguindo uma regra de enquadramento, de perspectiva, não porque tem que ser, não porque se não fizer assim não está certo, não porque todo mundo tem que copiar o desenho e tem que sair daquele tipo de proporção. Tá vendo como é algo muito diferente de eu estar olhando para um resultado? Porque senão eu iria estar tendo que me condicionar que ao planejar um encontro, todo mundo tinha que ter feito da maneira como eu planejei. E aí eu já vou inibindo tanto a mim mesma como facilitadora, quanto cada participante de poderem interagir, com a atividade. E até gosto e não gosto serem pronunciados.
Senti um desconforto, senti um conforto. Quando a gente volta para o processo, em vez do resultado final, a gente acolhe e aceita a experiência. A gente começa a se libertar, a se liberar, para que os participantes, eles possam, então, se experimentar no local de quem cria. Experimentar-se naquele papel de artista. E com isso, a gente vai empoderando, esse termo muito badalado atualmente, mas a gente vai autorizando como facilitadoras para que a própria participante tome, então, a responsabilidade sobre a sua expressão. E não está na parte da facilitadora tomar essa responsabilidade, dizer como o resultado tem que ser alcançado, dizer o que tem que ser feito, da forma como tem que ser feito. E isso é tão grandioso, porque quando a gente começa a olhar, eu começo a planejar os meus encontros, tendo como foco esse processo criativo, criador, como mais importante, eu começo a dar autonomia. Eu começo também a quebrar regrinhas que antes eu tinha construído do pode e de não pode, de estar ali oferecendo para a atividade. Eu gosto muito de trazer no grupo esse domínio da participante com o seu espaço e oferecer nas atividades em que eu estou ali trazendo como pontos focais daquele encontro as atividades de arte para o encontro em questão, que ela se aproprie desse espaço, se aproprie dos objetos, se aproprie dos materiais de arte que ela tem, que ela domine esse processo. Então, eu gosto de sempre relembrar, em todo encontro que eu facilito, que não há regras, não há certo e errado, que a gente possa acolher a nossa julgadora interna, porque não precisamos nos julgar, nos criticar, precisamos apenas nos liberar para criar. E é nessa forma de planejar, se encantando pelo processo de criar, que as atividades vão surgindo. No último encontro do grupo, nós criamos, desenhamos, brincamos de desenhar tudo à nossa volta, tudo, sem poder usar a borracha para apagar, soltar o traço. E depois a gente foi brincando de experimentar materiais diferentes que tínhamos, cada uma de nós tinha, seja o lápis 6B, o nanquim com pincel, o carvão, o giz de cera, o pastel oleoso, cada uma de nós tinha ali, experimentando materiais diferentes, para fazer as linhas de algum objeto que a gente elegeu na nossa casa, no ambiente em que a gente estava. Após isso, eu trouxe mais uma brincadeira, mais uma proposta de exercitar o desenho mais distante do papel, de rodar o papel. E depois a gente, com aqueles traços, com aqueles rabiscos, a gente foi inventando outros traços, outros rabiscos, para compor ali, com outros materiais que a gente brincou antes, a nossa produção. Eu não estava pensando como ia sair a produção de cada participante, como tinha que ficar na hora que eu compus e propus a atividade.
Eu não estava pensando nisso. Eu estava pensando nesse ato de se relacionar com o desenho, em como eu posso facilitar para que as participantes pudessem, então, ter autonomia, conquistar, aquecer aí essas conexões que a gente tinha desde pequenininho, lá no início, em que a gente não pedia autorização para ninguém fazer marcas. Eu faço esse trabalho nesse processo de conexão com aquelas memórias que todos nós temos, para que daquelas memórias mais remotas, né? Lá, bem no iniciozinho da infância, a gente consiga agora, como o grupo é de adultas, né, mulheres, a gente possa agora nos autorizar a trazer a nossa expressão para o papel, através desse ato de desenhar, suplantando os bloqueios que a gente tem colocado até agora, né? Do pode, não pode, isso é feio, isso é bonito, eu sei, eu não sei, tenho talento, eu não tenho, não sabia, e todas aquelas falas, né, que nos castraram. Então, quando eu falo, quando eu estou trazendo que o primeiro passo de uma facilitadora de oficinas criativas de arte, ou grupos de arte, como você quiser chamar, aqui dentro do meu trabalho, muda a visão. Sai do foco do resultado final e vai para o processo de criar. Quando você for planejar os encontros e as atividades de arte. Para o grupo, seja individual, se você faz um trabalho mais individual, não importa muito, mas é assim, que você possa se experimentar fazendo isso. Experimenta agora. Se você tem aí um grupo que facilita, se você está aí desenvolvendo um projeto, uma proposta, comece a fazer esse exercício. Faz para você mesmo. Eu adoro e uso essa prática comigo. Aliás, é a partir de mim, né, a partir da minha própria vivência, da minha própria experimentação, que eu trago as atividades para os grupos que eu facilito. Então, faz com você. Tenta olhar, observar pelo processo e não pelo resultado final. Enaltecendo o processo. Se eu pudesse aqui resumir todas as qualidades e a forma, a metodologia a forma como eu desenvolvo, a metodologia como eu desenvolvo o meu trabalho, eu certamente resumiria nessa frase. Muda o foco, né? Foca no processo de criar e não no resultado final. E esse é um músculo, né? Essa é uma visão que ela tem que ser exercitada, ela precisa ser vivenciada, não pode ser só anotada. Ela é uma busca, é como se a gente estivesse exercitando uma nova maneira de ver a vida mais pelo processo e não pelo resultado, a vida mais pelo passo que se dá e não pelo final da linha, né? Não pela chegada. Então, é realmente incorporar aquela que caminha na vida, aquela que se relaciona com a vida, dentro dessa grande maestra que é a arte, né? Que nos ensina uma ótima ferramenta para que a gente comece aí a exercitar formas de aprendizagem e estimular o nosso ser numa interação diferentona do que a gente está habitualmente treinadas. Espero que eu tenha esclarecido, tenha dado aí umas pitadas de como é que funciona, como é que é esse tal de mudar a visão, dessa busca pelo processo de criar. Se você tem alguma consideração, tem alguma pergunta, se isso te aguçou a curiosidade, manda mensagem, manda comentário. Lembrando aqui, que eu vou lembrar, que aqui a gente está no aquecimento, porque dia 11 de março, as inscrições dos cursos de capacitação profissional em oficinas criativas de arte
aqui do ateliê estão abertas. E eu te espero, se for para você o momento certo, se for você gostar da proposta, a ser minha aluna. Um beijo e até o próximo episódio.